Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, Páscoa. Convido você a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, versículo 7, que diz: E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Amados do Senhor, o que nós temos aqui é Deus então orientando Moisés a passar o sangue do cordeiro sobre as ombreiras das portas de todo o povo hebreu. Este era o sinal de que o anjo da morte poderia entrar em qualquer lugar, menos aonde estivesse o sangue do cordeiro. Ali ele não tinha permissão de entrar, nem destruir o primeiro. A sua pergunta talvez seja: pastor, qual é a finalidade do sangue do cordeiro? Bem, a primeira finalidade é a expiação do pecado. Quando nós olhamos lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, o texto diz assim: se nós andarmos na luz, quem é a luz? É Cristo. Assim conforme ele na luz está, nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Então, você vai perceber que a primeira finalidade do sangue é a expiação ou a purificação. Esta mesma palavra expiação em hebraico significa Yom Kippur, ou melhor, eliminação completa do pecado. Amados, quando nós olhamos agora em Levítico capítulo 16 e os versículos de 8 ao 28, acontecia algo interessante. Como era feito este ritual do sangue? Bem, o sumo sacerdote pegava 2 bodes e lançava a sorte sobre esses 2 bodes. Dependendo de onde a sorte caísse, um bode era levado para ser sacrificado, e o sangue deste bode era que purificava o povo hebreu de todos os seus pecados e transgressões contra o Senhor. E o outro bode? Um sacerdote pegava, amarrava uma corda em seu pescoço e o levava para o meio do deserto, bem longe. Quando chegava lá, esse bode era achado no deserto. O nome deste segundo bode era chamado de o bode emissário, em hebraico é Azazel. Ou você já deve ter ouvido o nome chamado bode expiatório. É verdade, o bode expiatório que era levado para o deserto. E por que expiatório? Porque também tem a conotação de bode inocente, aquela pessoa que paga por outra, aquela pessoa que é inocente paga pelo ocupado. E aqui, irmãos, quando você olha para Jesus, você vai perceber que Jesus é este Azazel, o bode emissário, aquele que foi para o deserto. Vocês lembram que Jesus foi levado para o deserto e foi 30 dias e 40 noites lá? Só que este bode antigo, que era levado para o deserto, não voltava do deserto, ele morria no deserto, ele levava os pecados do povo para o deserto, claro, simbolicamente. Só que Jesus foi para o deserto levando nosso pecado, ele volta do deserto e ele vai morrer por nós, não no deserto, mas vai morrer por nós numa cruz. Por isso Jesus é chamado de o bode Azazel, ou melhor, o inocente, o sacrifício inocente que morreu por nós e por toda a história da humanidade. Pastor, existe algum texto bíblico que eu possa entender sobre isto? Sim, se você for em Isaías 53 e principalmente 2 versículos, que é o 4 e o 5, nós vamos ler desse jeito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vocês estão percebendo que aquele bode lá atrás, que era levado para o deserto, o bode inocente, na verdade os dois, tanto o que era levado para ser sacrificado, quanto o que era levado para o deserto, os dois, ele é uma tipologia de Cristo, apontava para Jesus, Cristo que morreu por mim e por você. Vamos orar, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor seja esta nossa Páscoa. O Senhor morreu por nós, foi para a cruz, foi para o deserto e volta para nos dar vida e vida em abundância. Se essa mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus permitir.